Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Vamos abrir as Escrituras, a Palavra de Deus, o texto que está no nosso editorial, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Tentarei ser objetivo, tendo em vista o nosso tempo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Eu gostaria de pedir à liderança, os diáconos da igreja, que convidem os irmãos que estão fora do templo para entrarem no templo, os diáconos, principalmente os irmãos que estão fora do templo. É importantíssimo que estejamos na igreja, como igreja, e no templo do Senhor. Me parece que há um momento no culto onde há um movimento dos irmãos que saem, provavelmente para beber água, não é? Então eu peço aos irmãos que, por gentileza, convidem os nossos amados, jovens, adolescentes, adultos, a estarem no templo. Nossa ministração hoje, irmãos e irmãs, é uma ministração mais tópica do ponto de vista sistemático, até porque nós estamos compartilhando durante o mês de outubro e início desse mês de novembro, nessa quinzena, sobre os 5 solas, ou seja, os 5 somente que os reformadores, de alguma maneira, inspiraram uma segunda geração após os reformadores. Podemos dizer, a primeira geração após os reformadores, eles resumiram, eles condensaram esses 5 pontos, esses 5 solas, esses 5 lemas, para falar sobre a reforma. E nós já compartilhamos aqui sobre alguns desses solas. Primeiro, sola scripturae, ou somente a Escritura. Sola gratia, somente a graça. Sola fide, somente a fé. E hoje nós estaremos compartilhando solos Christus, somente Cristo. Por gentileza, o texto que nós vamos compartilhar como apontamento para esta ministração de hoje, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 1 a 5. Diz a palavra, capítulo 2: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Versículo 2, vamos ler juntos, queridos. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E este crucificado. Hoje nós vamos compartilhar com os irmãos sobre a centralidade de Cristo. Por isso, a expressão somente Cristo. Os irmãos e as irmãs sabem muito bem de que nós já compartilhamos aqui a respeito da reforma protestante, e que o monge Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, afixou na catedral do castelo as 95 teses sobre a redenção, sobre a pessoa de Cristo, como sendo o único
e suficiente e exclusivo Salvador do homem e da mulher. Nesse sentido, Martinho Lutero então aponta para a igreja medieval, dizendo de que a salvação só é possível através de Cristo. Por isso que ele, sendo iluminado, movido, entre aspas, inspirado, no sentido de ser movido pela presença poderosa do Espírito Santo de Deus, ele lê Romanos capítulo 1, versículo 16, quando o texto diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, do gentil. E quando ele fala isso, no versículo 17 diz: porque o justo viverá pela fé, o justo viverá por fé, como diz Abacuque. E ali ele tem a clareza de que a salvação é através da justificação em Cristo. E Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a justificação é pela fé em Cristo Jesus. E após Martinho Lutero compartilhar e ministrar a respeito da centralidade de Cristo e que somente Ele é o Senhor e Salvador, há um debate importantíssimo na história da igreja e que muitas vezes passa despercebido, que é o debate de Heidelberg. Isso aconteceu em 1518, após 6 meses de Martinho Lutero ter afixado as 95 teses em Wittenberg. E qual era o grande debate? Ele está debatendo com relação aos monges agostinianos. E a argumentação dele é de que ninguém é salvo por obras, ninguém é salvo por atos meritórios. A salvação é uma ação exclusiva de Deus, de forma intencional. E ele faz então uma analogia. A analogia que ele faz nessa discussão com os monges agostinianos, ele usa o que ele chama de teologia da glória e teologia da cruz. E ele então menciona aquilo que está escrito em Gênesis, capítulo 11, sobre a Torre de Babel. E ele faz um paralelo entre a Torre de Babel e a experiência de Jacó, no capítulo 28 de Gênesis, versículo 10, sobre a escada onde Deus estabelece uma relação com o homem, quando Jacó tem um sonho. E ele diz que a igreja medieval estava exatamente indo na direção de uma teologia da glória. Assim como o homem desejou ter acesso a Deus de forma direta pelos seus próprios méritos, assim como ele criou escadas para chegar ao céu, Martinho Lutero chega ao ponto de dizer que esses homens, ao construir essas escadas, o zigurate, ou seja, uma pirâmide para chegar no céu, eles queriam ver Deus nu, pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias vontades, pelas suas capacidades filosóficas, especulativas, de compreensão de que eles tinham esse poder. E o texto diz lá em Gênesis capítulo 11, que eles queriam chegar ao topo do céu. E Martinho Lutero diz que isto não é possível, porque ninguém pode chegar a Deus pelos seus méritos, pelas suas obras, e nem por capacidade especulativa da razão. Então ele faz um contraponto, e aí ele usa a analogia da teologia da cruz, apontando exatamente para a experiência de Jacó, quando ele se deita, coloca uma pedra como travesseiro, e Deus lhe dá um sonho, e ele tem ali a visão extraordinária de uma escada, que saía do céu e vinha à terra, e da terra ao céu, e os anjos subiam e desciam nessa escada. E Martinho Lutero então diz que esta experiência
É a experiência de que Deus é que vem ao encontro do homem. É Deus que estabelece a escada que vem ao encontro do homem. Não é o homem que vai ao encontro de Deus. O homem não tem força, nem poder e nem capacidade intelectual de ir a Deus, senão através de um Deus que desce as escadas e vem até ele. E somente pode ser este ato de Deus através da cruz. Somente através da cruz, Deus estabelece uma relação novamente. Uma relação que estava rompida por causa do pecado. Então, Cristo Jesus é exatamente esta relação de que Deus olha para o homem através da cruz. E a cruz aplaca a ira de Deus. E isto é importantíssimo na história da igreja e na história do povo de Deus, porque esta herança, esses fundamentos, quer nos chamar a atenção, de que não há, irmãos e irmãs, nenhuma possibilidade humana de alcançar a salvação, senão por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo escreve esta carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele está tratando exatamente sobre esta questão. Paulo está falando para a igreja de Corinto a respeito de um dilema que essa igreja estava enfrentando. Os irmãos conhecem muito bem a história da igreja de Corinto. Uma igreja cheia de dons espirituais, uma igreja que experimentava dons, mas era uma igreja que também vivia sob a lente da carnalidade. Mas Paulo, no capítulo 2, vai chamar atenção para algo que estava acontecendo dentro da igreja. Por ser Corinto uma região extremamente influenciada pelo pensamento grego, era uma região munida de homens que tinham muita capacidade de argumentação do ponto de vista filosófico. E o que estava acontecendo dentro da igreja era de que algumas pessoas estavam dizendo de que Cristo era insuficiente. É importante Cristo, mas precisava de algo mais. Cristo não era o bastante. É preciso de algo mais. É preciso ter uma compreensão racional das coisas. É preciso ter uma compreensão intelectual a respeito das coisas. É preciso fazer uma reflexão. E esta igreja, como tantas outras igrejas, estavam sendo influenciadas pelo pensamento grego, de Aristóteles, de Sócrates e de tantos outros filósofos da época. Então, Paulo aqui vai dizer não. Eu não preciso, e nem você, igreja de Corinto, precisa de algo mais. Cristo é suficiente. E ele diz assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O que ele está dizendo é de que a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a assunção de Cristo, a ascensão de Cristo e a sua exaltação, que é a sua glorificação, nos basta. É suficiente. Não somente suficiente, mas é eficiente. Meus queridos irmãos e irmãs, nós vivemos num mundo hoje não muito diferente da época de Paulo escrevendo a igreja de Corinto. Me parece que nós somos uma igreja, enquanto igreja evangélica, que nós estamos querendo Jesus e algo mais. Me parece que as pessoas estão vivendo um evangelho como se este evangelho não fosse suficiente para transformar e para dar alento à alma das pessoas. Então nós estamos colocando acessórios dentro da igreja que é assustador. Acessórios muitas vezes através de pensamentos filosóficos, de argumentações filosóficas, de questionamentos filosóficos para entendermos a pessoa de Cristo. Muitas vezes a igreja está indo numa direção do misticismo e que precisamos, além de Jesus, de sal na igreja para purificar e para libertar as pessoas.
que precisamos ainda de água benta para que a pessoa seja e passe pelo processo de desencapetamento total. Me parece que nós precisamos ter aquelas folhinhas de arruda evangélica para espantar uma olhada e todo pensamento negativo. Fora a espinhela caída. Então nós estamos muitas vezes acrescentando algo que Paulo está dizendo: chega, basta. Eu decidi, eu tomei a minha decisão é, o que importa é Cristo crucificado. Ele foi na cruz e aplacou a ira divina para me perdoar, para perdoar os meus pecados e me dar a salvação pela graça de Deus. Então eu queria compartilhar com vocês alguns aspectos desse Cristo crucificado, dessa teologia da cruz, dessa centralidade da cruz, que nos basta, que nos é suficiente. E a primeira questão está no nosso boletim, porque esse Cristo, que é tudo em todos, como ele fala em Colossenses capítulo 3, versículo 11, ele é o nosso único mediador. Jesus é o nosso único mediador. 1 Timóteo capítulo 2, por favor, versículo 5. Por favor, abra a sua Bíblia em 1 Timóteo. Capítulo 2, versículo 5. E eu quero que você leia comigo esse texto. Leiamos. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o quê? Homem. Vamos ler juntos mais uma vez? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A palavra mediador, no original grego, é messistes, que significa alguém que tem o poder de unir duas partes que estavam ou estão em guerra. Duas partes que são antagônicas, que se opõem entre si. Essa é a ideia da palavra messistes, que é a ideia de mediador. Somente Jesus tem o poder de mediar. O homem só tem a possibilidade de se chegar a Deus mediante Jesus Cristo. Se havia uma guerra entre você e Deus, hoje você tem paz com Deus por causa da mediação de Jesus. Maria não é medianeira entre Deus e você. Os santos não são mediadores entre você e Deus. A igreja não é medianeira entre você e Deus. Ninguém pode mediar a não ser Jesus, e o texto é claro: há um só mediador. Pastores não podem mediar, homens não podem mediar, o Papa não pode mediar, um psicólogo não pode mediar, um psiquiatra não pode mediar, um filósofo não pode mediar, nem um santo pode mediar, ninguém pode mediar esta relação a não ser Jesus. Jesus é aquele que mediou, é aquele que se interpôs através da cruz, para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai, para que aquela cortina que separava o santo dos santos fosse rasgada de cima a baixo, e portanto eu e você temos livre acesso ao Senhor. E esta era a palavra dos reformadores. Nós não precisamos mais de ter um sacerdote como referência, porque nós temos um sumo sacerdote, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Há um só mediador. Segundo argumento sobre a centralidade de Jesus: Jesus é o único Salvador.
é o único Salvador. Por favor, leiamos a palavra de Deus, por gentileza, em Atos capítulo 4, versículo 2. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 2. Atos 4, 12. Atos capítulo 4, versículo 12. Podemos ler juntos mais esse texto? Quem abriu, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: e não há salvação em nenhum outro, declare, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós podemos dizer um aleluia. E isto é fundamental. É fundamental. Aqui Lucas vai tratar de algo importantíssimo, como o apóstolo Paulo também tratou, sobre a suficiência e a exclusividade de Cristo nas nossas vidas. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não precisamos ficar atemorizados, preocupados, incertos, quando o nosso coração um dia se rendeu a Jesus. Quando você entregou sua vida a Cristo, você recebeu a salvação dada unicamente pelo Senhor. Você entende isso? Eu gosto muito quando o Senhor Jesus trata sobre a aflição e a inquietude dos seus discípulos em João capítulo 14. Ele começa dizendo assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, não vou-lo teria dito. Mas vou preparar lugar, e quando eu for, eu levarei vocês comigo. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que ele está dizendo é algo importantíssimo. A resposta de Jesus a esse discípulo é algo fundamental para que a gente saiba exatamente quem nós somos e a quem nós pertencemos. Ele usa uma expressão maravilhosa no grego, ego eimi. O que ele está dizendo? Eu sou. A mesma expressão que o Senhor falou para Moisés, quando Moisés estava sendo chamado, convocado para libertar o povo que estava sob o tacão do egípcio, 400 anos. Senhor, eu vou, e como que eu vou falar? Quem eu vou? Eu estou representando, o que eu devo falar? Será que esse povo vai me ouvir? Será que esse povo vai entender o que eu estou falando? Moisés, vai, porque quem está te mandando é o eu sou quem te enviou. Sabe o que significa isto? Quando Jesus disse, ergo em mim, eu sou o caminho, ele está dizendo, eu sou enquanto caráter autossuficiente para fazer o que eu estou realizando, porque eu sou autoexistente. O nosso Deus é poderoso, ninguém pode dar salvação para você, a não ser aquele que é autoexistente e aquele que tem autoridade e poder no seu caráter de estabelecer vida eterna para mim e para você. Por isso que a salvação é um ato de suficiência de Deus, e é um ato exclusivo. Muita gente às vezes fica preocupado quando alguém usa o texto de Romanos capítulo 10, quando ele fala, se confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos, porque com a boca se confessa e com o coração se crê para a vida eterna. Então, se você crê, você é salvo. Alguém diz assim, mas é muita arrogância, mas é muita altivez, é uma pessoa muito orgulhosa, como é que ele pode usar essa prerrogativa que ele é salvo? Não sou eu que estou dizendo isso, é o Senhor que está dizendo.
E aqui não há nenhuma pretensão de soberba e nem de altivez, de orgulho, de prepotência quando falamos isso. Isso aqui, o que está sendo dito, é um ato exclusivo de Deus. Só Ele tem poder de dar salvação. Querido irmão e irmã, não questione, não fique inseguro, não fique com as suas incertezas. Se você de fato entregou sua vida a Jesus, e se você creu de que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e você confessou esse Jesus, e Ele entrou na sua vida, você foi salvo de uma vez por todas e para sempre. Mas se você tem questionamento dentro de você, se você está com incerteza na sua caminhada, hoje é o dia de você reconhecer Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Mas há aqui algo importante que eu preciso falar com você, e que nos preocupa hoje. É que me parece que alguém está confundindo graça de Deus com graça barata. Agora eu sou de Jesus, posso fazer qualquer coisa. Agora eu sou de Jesus, agora que eu vou para o forró-bodó. Agora eu sou de Jesus, eu posso ficar fornicando a minha vida inteira. Ou seja, praticando sexo ilícito antes do casamento. Agora eu sou de Jesus, pastor, eu sei, agora eu sou presbiteriano, eleito, vou viver agora a minha vida nas boates de Manaus. Porque tem muito crente indo em boates de Manaus. Agora eu sou de Jesus e posso ficar pulando o puleiro lá de casa para viver adulterando. Porque eu sou de Jesus, o meu nome já foi escrito no livro da vida. Eu sou de Jesus e posso viver uma vida de bebedice, enchendo a cara, sendo beberrão. Eu posso, agora eu sou de Jesus, eu posso viver uma vida de sodomita, vivendo uma vida que não agrada a Deus. Querido irmão, minha irmã, deixa eu lhe falar uma coisa. Pessoa que foi alcançada pelo sangue de Jesus, transformada pelo Senhor, passou por uma metanoia, que foi uma conversão, seja na razão, seja na emoção, seja na volição, nos atos, nas atitudes. Uma pessoa que foi lavada pelo sangue do Senhor Jesus, tem pavor, tem sentimento de angústia na alma, sofre pelo pecado, se penitencia mesmo, tem um sentido de temor a Deus grandioso, e se não há esse temor, você não é convertido. Porque conversão não é adesão. Se você está vindo à igreja, porque você acha que você, simplesmente vindo à igreja, a igreja vai levar você à salvação, você está redondamente enganado. Quem te leva à salvação é Jesus Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é minha obra, não é minha atitude, não é meu comportamento, não são minhas vontades que me fazem ter esse livre acesso a Deus. Não, o que faz esse livre acesso a Deus, esse descortinar de Deus, é uma coisa só: graça de Deus. E quando a graça vem, a nossa vida muda, as nossas atitudes mudam, o nosso comportamento muda, e a gente começa a viver como um crente que tem vergonha na cara. Então, hoje é o dia da graça, ainda há tempo. Jesus está prestes a voltar e a gente precisa entender isso, de que Jesus é o único Salvador. Entregue sua vida a Deus, confesse os seus pecados, mude de vida e viva para Deus em nome de Jesus. Ainda há tempo, ainda há tempo. Porque Jesus é o nosso único mediador, Jesus é o nosso único Salvador, e Jesus é o nosso único expiador.
Gosto muito do texto de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, por favor, versículo 23 a 26. Romanos capítulo 3, 23 a 26. Diz assim a palavra de Deus. Leiamos, queridos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em quem? Em Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Havia uma ira, a ira vindoura, a ira de Deus sobre a humanidade. Eu e você estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não havia possibilidade de salvação, de redenção, queridos. A ira de Deus, muitas pessoas às vezes confundem, acham que Deus está apenas irado com a humanidade, mas a ira de Deus é contra o pecado. Esta é a questão. Ele está falando, Paulo está dizendo que há uma ira que vem sobre a humanidade por causa do pecado. O pecado. E Deus propôs aplacar esta ira. E a proposta foi Jesus como propiciação. Essa palavra propiciação é uma palavra muito interessante no grego, que significa assento de misericórdia. Assento de misericórdia. E qual é a ideia? Você sabe, você já estudou sobre o propiciatório no Antigo Testamento? O propiciatório era uma espécie de uma tampa que cobria exatamente uma caixa onde ficavam os 10 mandamentos. E nessa tampa havia 2 querubins, anjos com as asas apontadas para exatamente o propiciatório. E era muito importante porque esse propiciatório, esta arca, ela ficava no lugar santo dos santos. Havia uma cortina que separava o lugar santo dos santos. E ninguém podia entrar. A arca e o propiciatório ficavam escondidos dentro do santo dos santos. Do santo dos santos. E ninguém entrava, a não ser um sacerdote, ou melhor, o sumo sacerdote, uma vez no ano. Uma vez. E o que acontecia ali? O sumo sacerdote que ia entrar naquele lugar santo, 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 ele precisava levar 2 sangues. Um sangue de um novilho e um sangue de um cordeiro. O sangue de novilho era para a purificação das suas vestiduras, dos seus próprios pecados. O sacerdote, ele, ao entrar naquele lugar, ele tinha que estar purificado. Mas o sangue do carneiro era para ser jorrado sobre a tampa do propiciatório, significando de que aquele sangue jogado sobre a tampa do propiciatório estava purificando, perdoando, aplacando o pecado do povo. Se havia guerra entre Deus e o homem, o povo de Israel, então quando o sangue era derramado, havia um apaziguamento, havia paz, porque Deus estava aceitando o sacrifício e os pecados do povo estavam sendo purificados. Eu gosto muito do texto de 1
João, na sua primeira carta, gostaria que você abrisse para você entender essa exposição. 1 João, por gentileza. João capítulo 2, versículo 1 e 2. Observe esse texto. Diz assim, 1 João, capítulo 2, de 1 a 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O que ele está dizendo aqui? Que Jesus é a nossa propiciação, o propiciatório. Quando Ele vai para a cruz do Calvário, sem pecado, o Cordeiro sem mácula, e Ele verte o seu sangue na cruz do Calvário, Ele está exatamente aplacando a ira de Deus. Ele está se fazendo vergonha por nós, amaldiçoado por nós. Ele é essa tampa que o seu sangue sendo vertido aplaca a ira de Deus. Então Deus está propondo à humanidade Jesus Cristo como sendo aquele, o justo e agora o justificador. Deixa eu lhe falar o que significa isso. O que significa, meu irmão, minha irmã, de que Jesus é a nossa propiciação. Todas as vezes que eu e você somos acusados, todas as vezes que as forças do mal se levantam contra a sua vida, ou todas as vezes que você questiona a sua salvação, sabendo de que você já se rendeu a Jesus Cristo, lembre-se da cruz de Cristo, de que Ele se fez propiciatório por nós. Aquele sangue derramado na cruz purificou-nos do pecado de morte eterna, e agora nós temos vida eterna. Jesus é a nossa propiciação. E isto é fundamental. Por quê? Porque agora a arca não precisa mais estar escondida entre o lugar santo do lugar santo dos santos. Não precisa. Quando Jesus morre na cruz, o véu é rasgado. Ele nos purifica do pecado de morte. Agora, eu e você temos sobre nossas vidas o sangue do Cordeiro. Você é de Deus, você pertence a Deus, foi lavado pelo Senhor, foi regenerado pelo Senhor, foi reconciliado em Cristo Jesus, justificado por causa da cruz. Agora sim, nós temos livre acesso ao Pai, pelo único Senhor das nossas vidas, que é expiador dos nossos pecados. Ele é o nosso único mediador. Ele é o nosso único Salvador. Ele é o nosso único expiador. E Ele é o nosso único intercessor. O mesmo texto de João diz algo importante a respeito disso. Ele diz assim: filhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Isso acalma meu coração. Porque quando se fala de advogado nesse texto, há duas implicações. Uma implicação quanto ao caráter de Jesus. Ele é advogado. Ele é o intercessor. Está nele. Está na sua essência. Significa que Ele sempre vai estar de prontidão para interceder junto ao Pai pela sua vida e pela minha vida. Qualquer causa que você esteja pleiteando, pode ter certeza que esse advogado não perde essa causa. Sabe, você pode ter perdido muitas causas nessa caminhada que você tem trilhado.
Talvez você tenha se decepcionado muitas vezes, mas existe uma causa, que é uma causa maior, que é a causa da eternidade, e nesta causa, o Senhor Jesus é o seu advogado, para que você saiba que diante das forças do mal, diante muitas vezes das ações malignas, acusatórias contra a sua vida, lembre-se de uma coisa: você tem um advogado que tem um caráter santo, maravilhoso, extraordinário, para dizer: Pai, eu estou aqui neste lugar para interceder pelo meu filho, pela minha filha, porque eles olharam para a cruz e foram redimidos através da cruz, porque esta cruz é a cruz que nos faz compreender claramente de que Jesus é o centro das nossas vidas, e esta cruz, ela vai continuar sendo a referência da igreja. Ninguém pode tirar esta cruz. A igreja precisa viver sob o prisma da cruz, porque não há céu sem cruz, e a cruz é o Cristo crucificado, que morreu, mas ressuscitou e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e há de voltar para julgar vivos e mortos para a glória de Deus. Mas eu quero concluir com a sua obra. Além do caráter de advogado, eu quero falar da obra desse advogado. Você lembra da propiciação na cruz? Você sabe o que aconteceu? Eu e você estávamos mortos. O nosso caminho era perdição. O nosso caminho era de irmos para o inferno. Mas sabe o que Jesus fez? Esse advogado substituiu a mim e a você. A condenação que estava sobre a sua vida e a minha vida, sabe o que Jesus fez? Pai, eu estou aqui, eu vou substituir. Olha, irmãos, isso é muito forte, porque quando eu olho para isso, eu digo: Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno. Quando eu olho para os meus pecados, eu digo: eu não sou digno do Senhor falar que o Senhor está substituindo. O Senhor substituiu a minha vida, me dando vida e morrendo em meu lugar. Foi isso que Jesus fez por você. Você que entrou aqui hoje, que está sem esperança, sem ânimo, sem força para a caminhada, eu quero dizer uma coisa para você: alguém pagou um preço altíssimo, foi preço de sangue. Ele se colocou no seu lugar para lhe dar vida e vida eterna. Ele se colocou no seu lugar para dizer: Satanás, você não tem poder sobre esta vida, porque esta vida, este eleito é meu. Eu morri por ele, para ele entender de que eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O meu nome é Jesus de Nazaré. Eu quero terminar esta mensagem falando desse maravilhoso Jesus, falando dessa ideia forense de como Jesus, sendo nosso advogado, aplacou a ira vindoura. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos ficar todos de pé e vamos ler o texto para encerrarmos. Pedir ao meu pastor Zé João que vem para a bênção. Romanos capítulo 8. Todos vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 8. Abra a sua Bíblia, porque é uma declaração. Nós vamos fazer uma declaração aqui. Uma declaração da manifestação poderosa de Deus. E as portas do inferno jamais irão prevalecer contra a igreja, contra a sua vida e contra a sua família. Se você ainda não teve encontro com Jesus hoje, abra o seu coração, entregue sua vida a Cristo. E se você é de Jesus, viva uma vida digna desse Jesus que morreu por você e substituiu toda maldição que estava sobre a minha vida, a sua vida. Esse Jesus se fez anátema, se fez vergonha, se fez maldição por mim e por você. Então vamos ler juntos, declarando isso como algo vitorioso em Cristo Jesus. E depois nós vamos declarar um aleluia a Deus. Romanos 8, 31. Leamos todos juntos. Quem não tiver Bíblia, se aproxime de alguém que tem Bíblia. E vamos ler juntos. Você que está com seu cônjuge, fique junto com ele. Está com seu filho, fique junto com ele. Está com seu irmão, fique junto com ele. E declare em voz alta. Leiamos. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar, irmãos. Guarde essa palavra no seu coração, porque é palavra de Deus. Obrigado, Senhor, por esta noite. Tantas coisas aqui aconteceram. Louvado seja o teu nome, porque somos parte da noiva de Cristo. E estamos aqui para glorificar o seu nome, para anunciar o Evangelho, viver vidas santas e compartilhar com todos aqueles que o Senhor nos envia as boas novas. Senhor, abençoa esses 2 barcos que vão sair hoje à noite para o Rio Amazonas, para os Solimões. Dá que esta semana seja uma semana de testemunho do reino de Deus nessas comunidades. Salvação, libertação, cura de vidas, Senhor. Ó Deus, leva-os em paz, abençoa, guarda-os e traze-os de volta na tua bênção. Abençoa o teu povo. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, as virtudes, o poder, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vós, irmãos. E sobre a igreja do Senhor, que está espalhada em toda a face da terra, agora e para sempre.